Eu queria saber uma coisa também, óbvio que eu sei de tanto conviver com meus amigos, né? O Parra, o Braga, outros amigos também da polícia. Tem um meu amigo, né? O delegado Danilo lá em Florianópolis. Eu convivo muito com a polícia. Eu gosto muito, né? A gente se identifica muito bem, a gente se respeita muito. Mas, assim, para as pessoas entenderem sobre o GER, né? O Garra, qual é a diferença das... Por que existe essas corporações, podemos dizer assim? O Garro Braga Unidade. trabalhou comigo lá, né? Sim. Nós temos dentro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, nós temos 4 divisões. Tá bom. Para explicar rapidamente o organograma. Divisão de sequestro, divisão de capturas, divisão de assistência ao turista e divisão de operações especiais. A divisão de operações especiais, ela contempla o Garra, o GER e o serviço aerotático, que é o helicóptero. O Garra são aquelas viaturas que circulam diuturnamente com os policiais, né? O uniforme era preto, agora a gente mudou, né? E eles estão à disposição para pronto atendimento, circulando na capital 24 horas por dia para quem for necessário. Seja um policial que precisa de um apoio, seja um cidadão que a viatura vai estar passando. Então é para o pronto atendimento. É um grupo operacional, uniformizado, né? A gente não fala fardado. É uniformizado. Não se fala fardado? É o fardado mais para o viés militar. Tá então bom, é tá uniformizado. E o GER já é um grupo tático, operacional, com as atribuições específicas. Atribuição de atirador de precisão, do antibomba, enfim, algumas atribuições específicas que agem por demanda. Ele não circula diuturnamente, ele é composto de 3 grupos táticos. Chamado em momentos especiais. Assim, chamado para operações de alto risco. Alto risco, Refém, uma situação extrema. Exatamente. Extrema, e essa é... vai ter um roubo, um novo cangaço. Então o departamento, o DEIC, por exemplo, levanta essa informação previamente e vai fazer uma operação num ataque de cidade, por exemplo. Então o GER é acionado para que os indivíduos que treinam para isso vão para essa ação. Pô. E eu me lembro que teve acho que teve um filme agora, né, que eles roubavam os bancos e botavam as pessoas como um escudo, né? O novo cangaço que ele falou. É o novo cangaço. Tu falou, agora eu me lembrei disso aí, né? Como é que foi como é que conseguiram eliminar aquela... Tem vários deles presos, né? Nós prendemos, nós tivemos várias ações aí de 2000 e... Nós tivemos uma ação ainda na época do Garra, né? Que foi em Itamonte, foi um dos primeiros momentos que nós tivemos um grande confronto na cidade de Itamonte, no estado de Minas Gerais, e onde foi uma troca de tiro intensa. Lá. E dali para cá tivemos alguns confrontos também em cidades sitiadas, né? O pessoal vai com armamento de grosso calibre para essas cidades, dominam a companhia da Polícia Militar, dominam a delegacia, que ali poucos policiais à noite. Pouca, né? Cada uma fração da quadrilha domina da Polícia Civil e da Polícia Militar, e o restante vai para explodir os caixas eletrônicos. E isso é chamado novo cangaço, domínio de cidades. E nós tivemos esses casos aí nos últimos anos, mas conseguimos combater diversas quadrilhas, aí, muitos confrontos. Alguns morreram, muitos foram presos, e hoje diminuiu bastante. Mas a gente fica de guarda alta aí, prevendo que pode acontecer. Mas eu não vi mais assim nenhuma notícia, mais nada, diminuiu bastante. Então, diminuiu muito, diminuiu bastante. Aqui nós tivemos alguns no estado de São Paulo, tivemos em Guarapuava também uma situação onde faleceu um policial no Paraná, tivemos em alguns estados ainda, mas hoje diminuiu bastante. Doutor Nico, e mais uma história que tu lembra bastante, assim, de uma operação, por exemplo, que tu na ativa lá das antigas, tem alguma para contar? Eu tenho várias aí, né? Mas eu vou contar uma que não foi muito uma operação, foi um caso que aconteceu, que foi reconhecido internacionalmente, onde o Itamaraty recebeu mais de 60 comunicados, quando nós prendemos aquele jogador de futebol de sábado, né, que estava dentro do campo e ofendeu o grafite, né? Lembra quando teve um jogo aqui em São Paulo pela Libertadores? Eu não me lembro dessa história. Foi um caso muito... Um caso de racismo. Muito, muito interessante, porque foi a primeira vez que a polícia tomou providência numa situação, porque nossos jogadores de futebol em outros países são estilizados, fazem isso, fazem aquilo, e nunca ninguém tinha tomado providência. E nesse dia, no jogo no Morumbi, com mais de 100 mil pessoas no estádio, o jogador argentino chamado De Sábado
Depois o Vitor pode procurar algumas imagens da coisa para ilustrar. Ele ofendeu o grafite, ofendendo ele, chamando ele, não sei se parece que nem lembra, mas parece chamando de macaco, alguma coisa assim, e não gostou. Eu estava na medição, entrei e atuei ele em flagrante por isso, porque assim, ele foi preso, ele conduzia a delegacia, lá ele foi atuado, não foi habitado fiança, depois ele saiu depois de 4 dias, e foi a primeira vez que foi tomado providência num caso desse dentro do futebol. Quer dizer, não é porque é o jogo de futebol lá está dentro das 4 linhas, pode fazer o que quiser. Então a polícia de São Paulo deu o exemplo. Naquela época, o delegado-geral era o doutor Desgolme, falou, olha, toma uma atitude. Eu estava no campo fazendo a operação flanelinha, eu falei, vou prender esse cara, vamos ver o que dá. Porque depois, eu lembro até o Kofanã, um monte de gente de outros países mandaram controlações para o Itamaraty dizendo, olha, foi muito legal o que a polícia fez. Tomou a primeira vez que foi tomada uma providência. Hoje, em todo lugar do mundo, está sendo tomado providência, mas nós fomos os pioneiros. Pô, que legal, legal. E aqueles, eu sempre estou me lembrando alguns roubos, né, tu acha que é o brasileiro, Arthur, que tem essa mente criminosa, ou essa é mundial de... Como é que os caras pensam em cavocar um negócio por baixo da terra, nessa... Como assim, entendeu? Como é que o cara faz um túnel de 100 metros, né? Como é que o cara consegue chegar ali? Porque deve ter alguém que pensou nisso, o cara realmente é um especialista para chegar ali, ou é aleatório, assim? Como é que funciona? Não, o brasileiro é diferenciado, criativo, diferenciado. É impressionante mesmo. Mas a gente tem, né, alguns roubos famosos no mundo, mas no Brasil a gente tem, como você citou, pessoal, né? Fez do Banco Central em Fortaleza, aquele furto conhecido. Nós evitamos aqui também, na Barra Funda, aqui em São Paulo, alguns anos atrás, o Dr. Fábio, que é o diretor do DEIC atual, também, com a equipe dele, evitou um túnel já pronto para invadir uma base bancária também. Então, pessoal... Mas como é que chegou para evitar? Como é que chegou nessa... O serviço de inteligência, né, da Polícia Civil, trabalhando, colhendo informações constantemente, foi o que a gente falou, né? Não é porque o roubo, a invasão de cidades, o novo cangaço agora diminuiu, que nós estamos parados, né? Então as equipes de investigação estão trabalhando para efetuar levantamentos para saber se alguma quadrilha está se mobilizando para eventualmente fazer tomar esse tipo de ação aí, né? Tomar cidades. Então a gente tem que se antecipar. Sim. Então é isso que eu ia perguntar, por exemplo, a população ajudando ali é importante, se tiver uma informação. Sim. Não vai nunca ninguém saber que foi tu que passou, por exemplo, a informação, né? Eu tenho uma informação para te passar, mas eu não podem saber que fui eu. Isso é protegido por órgãos internacionais. É isso que é legal de saber. Ninguém é protegido por órgãos internacionais. A polícia trabalha com informação. E se ela é anônima, não há problema pra gente. A gente vai checar tudo. Sim. Nós podemos ter 10 informações anônimas, sendo que 9 são vazias, mas uma, se ela funciona pra gente, já é o que vale. Uma coisa a gente grande. Vai checar todas, né? Então as pessoas podem ficar tranquilas quando der uma informação, não tem como anonimato total. Não tem como sair. Não sai, né? Não sai. Para as pessoas terem essa consciência de poder ajudar, porque as pessoas às vezes veem muita coisa, né? Uma coisa também que nos Estados Unidos, que eu morei lá, as pessoas, assim, acontece um negócio muito grave dentro de uma casa que é do teu vizinho, o cara tá ali mantendo aquela pessoa durante 14 anos, que nós não tem muito isso, né? Sequestra a pessoa, fica lá dentro num buraco, e a pessoa do lado nunca viu sabe, isso. 14 anos morando junto, ali, vivendo um do lado do outro, não sabe. Como assim, né? Porque ninguém se mete na vida do outro. Exato. Né? E aqui, acho que no Brasil, a galera se ajuda mais, né? Aqui se ajuda mais, né? Você tem mais aquele calor humano do brasileiro, então você conhecer o vizinho, saber da rotina. Mas, como você diz, nos Estados Unidos, às vezes a gente tem Hoje uns é obrigação você denunciar, por exemplo, principalmente no caso das mulheres, né? Que agora você vê o vizinho que sabe que uma mulher está sendo espancada, tal, ele tem obrigação, de avisar. Se tem uma mulher sendo feita essa lei nova da Maria da Penha, facilita, você tem a obrigação. E hoje funciona muito bem. E como o Arthur falou, isso é protegido. Né? Seria uma vergonha para nós, para alguém que tentou ajudar a polícia. Isso não existe. Nunca, estou mais de 40 anos na polícia, nunca vi ninguém falar que, olha, eu vim aqui, sou teu rival porque você me caguetou lá, me avisou alguma coisa. Não existe isso aí.